Nosso assunto de hoje, a gente vai continuar o Durkheim. Na aula anterior, a gente iniciou, eu chamei de parte 1. Nesta parte 1, nós trabalhamos com vocês o contexto histórico do Emile Durkheim, que é a segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, tá? Trabalhamos o conceito de fato social e o conceito de método sociológico. Inserimos, neste contexto, tanto do fato quanto do método, já a importância da educação nesse processo de formação da sociologia ou desenvolvimento da sociologia do Emile Durkheim. Hoje, nós trataremos do fato moral, da consciência, e aí vamos dividir a consciência em consciência individual e consciência coletiva. Vamos inserir de novo nesse contexto a educação, e para encerrar a aula de hoje, a divisão social do trabalho, a gente já insere o assunto e ao longo das próximas aulas nós iremos aprofundar cada dia um pouco mais esta questão da divisão social do trabalho. Então hoje vamos começar pelo fato moral. Na aula anterior, a gente definiu o fato social. Vimos as principais características ou aquilo que caracterizaria o fato social. Só que, na maioria das vezes, ainda fica alguma dúvida. Do tipo, isso é fato social ou não é fato social? Então, vamos começar a funilar este conceito para que nós possamos desenvolver cada vez mais o conceito de fato social. Hoje, ao tratar do fato moral, nós deixaremos claro a percepção de que todo fato moral, ele será um fato social. Tá? Então, se a gente conseguir caracterizar bem o fato moral, boa parte das suas dificuldades em reconhecer um fato social, ela se resolveria. Então vamos, a partir de agora, determinar as bases para um fato moral. Nós já vimos que o fato social ele tem que ser uma coisa, ele tem que ser objetivo, ele tem que ter vida própria, ele tem que ter alteridade e tudo mais. E isso também se aplica ao fato moral, com um detalhe. O fato moral sempre se reportará a leis, regras e padrões, que, na verdade, são os 3 fundamentos básicos da moralidade. Tá? Então, toda moralidade encontra-se sustentada em regras, em leis e em padrões. Então, falta a gente... Falta aqui agora a gente definir o que seria, ou qual seria o princípio formador dessas regras, dessas leis e desses padrões. Então, para o Durkheim, regras, leis e padrões encontram-se relacionadas àquilo que desejamos, àquilo que prezamos ou àquilo que gostamos. Certo? Então, esse é o pressuposto básico. Vamos definir, então. Um padrão, uma lei e um princípio legal, uma regra, ela pode surgir da vontade de uma única pessoa. Então, uma única pessoa com poder suficiente poderia chegar e impor uma regra ou uma lei. Pode. Beleza. Eu tenho um padrão moral. Tenho.
Mas a questão é se esse padrão, essa regra ou essa lei, se ela ou ele irá cumprir o papel para que ele foi criado, para que ele foi elaborado. Será que ele atingirá realmente o coração das pessoas ou atingirá o objetivo para o qual ele foi elaborado? Por quê? Regras, leis e padrões que são impostos, geralmente nós encontramos resistência a esta imposição. Vamos dar um exemplo. Andaram falando aí da reedição, de um tempo atrás aí, há uns dias, da reedição do ato institucional número 5 e tudo mais. Vocês devem lembrar bem qual foi a reação imediata das pessoas em relação a esta fala ou esse procedimento de tentar reeditar o ato institucional número 5. Por quê? Na verdade, o ato institucional número 5, ele era o fim de todas as liberdades individuais. Então, naquela época em que ele foi instituído, ele trouxe reações negativas, as pessoas não aceitaram, reagiram contra ele, e hoje, mesmo não tendo ainda, reagiram contra qualquer possibilidade de este ato vir. Por quê? Ele vai tolir a liberdade. Ele vai reprimir as liberdades. Então, um ato institucional, por exemplo, do estilo do ato do AI-5, ele não seria algo que viria do coração das pessoas, e sim da vontade de uma única pessoa ou de um único grupo minoritário dentro da sociedade. Então, como é que devem ser essas regras e esses padrões? Primeiro, ele nasce no coração de cada um. São desejos, são vontades. É aquilo que as pessoas prezam, aquilo que as pessoas têm préstimos por elas, gostam delas, fazem questão delas. Ótimo. Então parte de uma individualidade, sim. Só que esta individualidade, ela tem que ser associada às outras individualidades. Então o que acontece? Nós vamos colocar desejos, gostos, vontades individuais em contato com desejos, vontades e gostos dos outros. Nós vamos colocar convivendo minha vontade com a sua vontade, meu desejo com o seu desejo, o meu querer com o seu querer. Vamos fazer essas vontades, esses desejos e esse querer conviver. E na medida que eles vão convivendo, eles começam a elaborar aquilo que nós vamos chamar de vontade coletiva, de querer coletivo e de o que prezamos coletivamente. A moralidade, ela deve nascer justamente desta convivência individual, desta convivência da individualidade de cada um com a individualidade de todos. Tendo em vista formar um princípio de coletividade que vai se nortear pelo fundamento de que o que é bom para um tem que ser bom para todos. Então, assim, ao colocarmos vontade, querer, desejo, junto com vontade, querer, desejo de todos, o que nós temos é a formação de uma vontade, de um querer e de um desejo de todo mundo. Assim é que nasce o princípio da moralidade. Então, todo princípio de moralidade nasce justamente do desejo coletivo. Então, a moralidade são regras, padrões, fundamentos, leis, que nascem justamente da convivência das vontades, dos desejos, dos prazeres, daquilo que prezamos de todo mundo. Isso
dentro de um princípio de coletividade, dentro de um fundamento de coletividade. Ok? Então vamos lá. Fatos morais é tudo aquilo que desejamos e gostamos, só que colocado em consonância com o que desejam e o que gostam e o que prezam todos. E a convivência desse desejar, desse prezar, desse querer de todos, formam padrões coletivos, vontades coletivas, desejos coletivos. Então, a base de toda a moralidade para o Durkheim está justamente nesse fundamento. Alguém está querendo dizer alguma coisa aí com esse microfone aberto? Pessoal? Quem está com esse microfone aberto, por favor, fecha ele aí, fazendo um favor. Para não ficar dando interferência. Obrigado. Então, voltando. O princípio de moralidade, ele nasce justamente disso. Então, todas as leis, todas as regras irão nascer desta fundamentação coletiva. Uma vez estabelecido, o que essa vontade, o que esse querer, o que esses padrões que foram estabelecidos coletivamente passam a fazer? Passam a proteger tudo aquilo que gostamos, tudo aquilo que desejamos. Então, a gente passa a conviver com um desejo coletivo, uma vontade coletiva. E esta coletividade é que passa a orientar a tudo que nós somos e tudo que queremos. Então, a moral torna-se a nossa protetora, a nossa defensora. Passa a defender tudo que prezamos, tudo que gostamos, tudo que queremos. Tá? Só que ela nasce da coletividade. Não existe moral individual. Não para o Durkheim. Tá? Para ele, a moral tem que ser coletiva. E todo fato moral é um fato social. Então, toda a moralidade nos reporta a um fato social. Então, vamos lá. Como identificar um fato moral? Eu já disse que ele é coletivo. Tá? E o que mais ele traz como característica? Uma noção de alteridade, ou seja, a minha individualidade não será suprimida para que haja uma coletividade, para que haja a coletividade. Na verdade, na coletividade, a minha individualidade ela permanece. Então, tem que existir no fato moral uma alteridade. A alteridade é o princípio do livre-arbítrio, ou seja, existe um indivíduo ali e ele tem que ser respeitado enquanto indivíduo que ele é. É claro que este indivíduo só faz sentido dentro de uma coletividade, mas a gente não suprime a individualidade dele. Mantém-se a individualidade. Segundo ponto, toda noção de moral, todo fato moral, trará a noção de dever e de responsabilidade. Certo? Não há moral sem responsabilidade. Terceira coisa, a moral nasce do que é desejável. Então, ela nasce do coração de cada um. Mas uma vez estabelecido coletivamente, ela passa a ser coercitiva. Então, ela passa a se impor. Por quê? A vontade do todo é maior do que a vontade do indivíduo. Então, estabelecemos que o que é bom para um tem que ser bom para todos. Tá? Assim como o que é mal para um será mal para todos. Beleza? A moral, então, ela ganha vida própria, porque nós passamos a aderir a ela. Nós aderimos. E aí é que entra. Quando um princípio legal ele é trazido por apenas um único indivíduo e imposto a partir da individualidade de uma única pessoa, cria-se uma certa resistência em aceitar aquele princípio moral. Quando ela nasce do coração e da convivência da coletividade,
ela torna-se mais fácil de se aderir a ela. Então, a adesão é muito mais simples, tá? Quando ela vem da moralidade. Então, a moral tem adesão e vida própria, tá? Ela é um fato social. E o princípio dela é a coletividade. E para fechar essa parte do fato moral, vamos dizer o seguinte: a sociedade anda bem se tiver uma boa moralidade e se a moral estabelecida for cumprida. Se a moral for falha, a sociedade vai encontrar falhas, vai encontrar problemas. Então, o meio de solucionar os problemas é estabelecer uma boa moralidade e fazê-la cumprir. Então, vamos lá. Primeiro princípio: se você criou uma lei, cumpra. Porque ninguém cria lei para deixar apenas como enfeite. Então, se você criou uma regra, cumpra a regra. Tá? Bom, esse é o princípio da moralidade. Só que para eu ter essa moralidade, eu vou precisar de uma consciência. Então, de novo, nós vamos trabalhar no plano da individualidade e no plano da coletividade. Então, existirão dois tipos de consciência. A consciência individual, que é aquela que me dá condições de reconhecer a mim mesmo, enquanto uma individualidade. Então, existe uma consciência de mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, esse eu pessoal, essa pessoalidade, essa subjetividade, entra em contato com outras pessoas, com outras individualidades, com outras subjetividades. E a convivência entre estas individualidades, estas pessoalidades, estas subjetividades, criam uma consciência coletiva. Então, a consciência coletiva nasce da convivência da subjetividade, da individualidade presente em cada pessoa. Cada pessoa convivendo com outra pessoa tende a formar acordos e esses acordos geram uma consonância formando uma consciência coletiva. A moralidade nascerá principalmente da consciência coletiva. A consciência coletiva é o ponto de partida para a formação de toda a moralidade. Quando na moralidade predomina a consciência pessoal, ela tende a dar problema e nós tendemos a ter reações adversas a essa moralidade. Quando ela nasce do desejo da consciência de todos, ela tende a ser aceita com mais, digamos assim, com mais imediatidade. Tá? Então, mais imediatamente, nós aceitamos o princípio da moralidade estabelecido. Então, a coletividade da consciência é a saída para isso. Então, definindo consciência pessoal. A consciência pessoal é apenas um estado psíquico que cada um se encontra. A consciência coletiva seria o estado ou um sistema estabelecido de ideias ou, se quiserem, as ideologias de cada grupo, os sentimentos de cada grupo e os hábitos de cada grupo. Então, consciência individual e consciência coletiva. Nós a temos ao nascer? Não. Ela tem que ser formada. O que nos faz voltar de novo com o princípio da educação. Então, a educação é que me dará condições, as condições ideais para a formação desta consciência. Então, essa consciência depende de um processo formativo. E onde ele se dá? Na sala de aula, na academia. Tá? Lembrem que ele é um positivista. E enquanto positivista, a crença desse cara na ciência, ela é absurda. E onde se faz ciência? Se faz ciência na academia. Se faz ciência na escola. Então, a escola, a educação, é a chave para a formação da consciência. Certo? Na educação, nós temos o parâmetro para vencer uma consciência individual e caminhar rumo a uma consciência coletiva. Tá? Ele vai demonstrar isso falando justamente sobre a piedade. Os cristãos têm uma noção clara de piedade. O que seria essa piedade? Para o Durkheim, há dois tipos de piedade. Há a piedade pessoal e a piedade social. A piedade pessoal
é aquela que ela aplaca justamente a consciência individual de cada um. Ou seja, ela dá um suspiro a determinada consciência apenas. Resolve o problema? Não. Nenhum problema é resolvido por meio de piedade pessoal. Onde há solução dos problemas sociais? Na piedade coletiva. Dando um exemplo. Um exemplo é bem simples. Então vamos a ele. Você saiu, não é o caso hoje, fica em casa, mas saiu, hipoteticamente, e encontrou uma pessoa que está pedindo esmola. Vamos colocar nossa piedade para funcionar. Só que agora a nossa piedade pessoal. A pessoa pediu, eu estou querendo almoçar, eu estou sem almoço, e você podia me dar. Você tira, coloca a mão no bolso, pega o dinheiro e dá àquela pessoa. Ok? Naquele momento você deu a ele um prato de comida. Mas o que acontecerá com ele a partir daquele momento? O que acontecerá com ele não é nada, ele apenas matou a fome e ele volta à condição que ele tinha antes. Então a piedade pessoal, ela apenas aplaca a consciência de um único momento. Amanhã esse cara está pedindo de novo. Por quê? O problema não foi solucionado. Então vamos agora para a piedade coletiva, para a piedade social. Como é que ela se resolve? É o mesmo indivíduo, tá? Você encontrou uma pessoa, um pedinte, e ele disse, me dá um dinheiro que eu estou com fome. Aí você, ao invés de naquele momento colocar a mão no bolso, você vai lembrar que você mora em uma casa, e nessa casa tem um quintal e ele está meio sujo. E você precisa capenar aquele quintal. Então o que você vai fazer? Vamos solucionar o problema agora. Você vai convidar essa pessoa e vai propor para ela capinar o quintal para você. Só que antes de ela capinar o quintal, você dá a ela um prato de comida, ela está com fome. Então, você solucionou o problema imediato dela. Matou a fome. Pronto. Ela comeu, vamos capinar o quintal agora? Ela capina o quintal. E ao capinar o quintal, você dá a ela aquilo que ela merece pelo trabalho executado. Ok? Deu a ela a paga suficiente pelo trabalho que ela executou. E aí é que vem a questão. Amanhã, essa pessoa estará pedindo? Não, ela não precisa. Por que não? Porque você não aplacou apenas a fome dela, você deu a ela condições de modificar o itinerário da vida dela. Um exemplo é simples, é um capinar o quintal, mas digamos que o Durkheim quer dizer com a educação trabalhando. Quando eu coloco o sistema educacional como um sistema de piedade social, eu crio condições para que as pessoas superem as condições de incertezas e tudo mais que elas se encontram naquele momento, segundo o Durkheim. Ali, na educação, nós vamos encontrar os parâmetros necessários para que superemos nossas condições de incertezas e tudo mais. Assim, consolidando realmente uma moralidade coletiva. Lembra, o que é bom para um é bom para todos. A educação teria esse papel, porque ela insere as pessoas não no contexto da individualidade, mas ela criará condições para estabelecimento dos padrões necessários para o bom funcionamento da sociedade. É ela que nos dará consciência ou nos formará a noção adequada do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é bom, tá? Então, a receita para ele é a gente substituir a piedade individual, pessoal, pela piedade coletiva ou social. E o meio que nós temos para fazer isso é a educação. Nós inserimos as pessoas no contexto da sociedade por meio da educação, tá? Como eu falei, ao invés de dar a esmola, você dar o trabalho, vem o nosso último conceito de hoje.
que é justamente a noção de divisão social do trabalho. Tá? Já temos o fator moral. Temos uma consciência. Certo? E esta consciência me disse, olha, eu, dentro de um conjunto social, eu tenho uma função, ou eu tenho um trabalho. Então, a sociedade nos divide de acordo com os papéis que cada um de nós executamos dentro do conjunto dessa sociedade. Então, digamos que você tem um papel social a cumprir e eu tenho um papel social a cumprir. Pegando essa sala de aula como exemplo, tomando essa sala de aula como exemplo, duas funções sociais aqui logo de cara. A primeira, ser professor. Segunda, ser aluno. Dois trabalhos executados dentro do conjunto da sociedade chamada sala de aula. Ok? Então vamos lá. O que tem que ser feito? Eu, função professor, trabalho social, professor, eu tenho que vir aqui e cumprir o meu papel. Você, função social, aluno, tem que vir aqui e cumprir o seu papel. Está feito isso? Não. Como eu disse, nós apenas vamos introduzir o conceito de trabalho social, de divisão social do trabalho. Por quê? Essa divisão deverá gerar automaticamente um sistema de solidariedade. Porque aí o trabalho social funciona como deverá funcionar ou como deveria funcionar. Explicando melhor. Se eu trabalhar dentro de um sistema de solidariedade, o que vai acontecer é o seguinte: eu virei aqui e vou cumprir o meu papel social, que é ser professor. Como? Dando aula. Ao dar a minha aula, eu vou criar condições para que você execute o seu papel social, que é ser aluno. E a partir desse momento, eu começo a torcer para você executar o seu papel social. Segundo ponto. Você vem aqui, cumpre o seu papel social, que é ser aluno. Cria condições para que eu cumpra o meu papel social de ser professor. E começa a torcer para que eu cumpra o meu papel. Por quê? Não adianta eu cumprir o meu papel social se você não cumprir o seu. Porque no sistema de divisão social do trabalho do Durkheim, ninguém poderá executar a função do outro. Sua função social, você deverá cumprir. Não tem como eu cumprir. Eu cumpro o meu papel social. Certo? Ou seja, eu venho aqui e dou aula, mas eu não tenho como aprender para você. Eu dou aula. Agora, aprender com esta aula é função sua. E eu não consigo fazer isso para você. Não tem como eu fazer isso para você. Então, eu venho aqui, cumpro o meu papel, crio condições para que você cumpra o seu papel. E a partir daí, eu torço para você fazer isso. Porque senão, não adiantou nada eu cumprir o meu papel social. E você faz o mesmo. Vem aqui, cumpre o seu papel e torce para eu cumprir o meu. Porque senão não adianta você ter cumprido o seu papel social. Com isso, que é assunto da nossa próxima aula, a gente cria um sistema de solidariedade, tá? Que é o próximo conceito que nós vamos estudar na próxima aula. Até aí, alguma pergunta? Até aí, tá tranquilo para vocês? Oi? Quem está falando? Eu não entendi, a Letícia. Eu não entendi muito bem o que os fatos morais têm a ver com o princípio da moralidade. Fato moral é o próprio princípio da moralidade. Ah, tá. A moral e princípio de moralidade é a mesma coisa. O que eu quis explicitar para vocês é de onde vem esse princípio de moralidade, que é o fato moral. Ou seja, ele nasce
de um desejo coletivo, de um querer coletivo, de uma vontade coletiva. Ok? Ok, professor. Obrigada. Beleza? Beleza. Algo mais? Até que vocês pensem na dúvida de vocês aí, se tem alguma dúvida ou não, vamos ao trabalho de sociologia também para valer como avaliação parcial. Lá no início do ano eu disse para vocês, e aí quando eu já ia marcar o trabalho para vocês, nós não tivemos aula mais. Então vamos lá, já que estamos retomando, vamos marcar esse trabalho e valerá como avaliação parcial para o primeiro trimestre. Eu disse para vocês que vocês leriam um livro. Acho que a minha proposta é o que é positivismo. Correto? Então, eu vou querer de vocês a leitura desse livro. Acho que eu já postei para vocês lá no HD virtual, mas eu vou colocar de novo no Moodle agora. Eu vou colocar esse livro para vocês no Moodle. Vocês podem acessar esse livro e ler esse livro. Tá? Assim como eu marquei o de filosofia, estou marcando agora a leitura de sociologia. Podem ficar tranquilos que eu vou dar o tempo hábil para vocês fazerem a leitura e elaborarem os trabalhos para me entregar. Só que lá na filosofia eu pedi a você um mapa mental, não foi isso? Agora eu quero de vocês um fichamento. Tá? Existem diversos modelos de fichamento. Vocês podem pesquisar, é parte do trabalho. Pesquisa um modelo de ficha, tá? Para você fazer no seu computador. Ok? Que você vai ter que me mandar. Não tem muita expectativa da gente voltar antes de encerrar o trimestre. Tá? Então eu quero que vocês leiam o livro, o que é positivismo, façam um fichamento desse livro. E aí você vai pesquisar na internet o modelo de ficha que você você melhor vai se adaptar a ele. E você fará aquele modelo. O que você escolher, para mim, está valendo. Tá? Eu não tenho que aprovar o seu modelo de fichamento. Você escolhe um modelo de ficha e faz o fichamento do livro. E na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou marcar com vocês a data de entrega desse trabalho e a forma com que vocês irão me entregar esse trabalho. Ok? Então, recapitulando. Ler o livro que é positivismo. E, após a leitura, fazer um fichamento do livro para mim. Tá? Eu quero isso. Façam no Word ou em qualquer programa que vocês encontrarem. Podem pesquisar. Há diversos modelos de fichamento e tal. Podem fazer isso a partir da internet. Pesquisem lá. Descubram o melhor modelo. Tá? E façam o fichamento do livro. E na próxima aula, na nossa próxima aula, eu vou marcar com vocês a data para vocês me mandarem o trabalho, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou dar um tempo hábil tanto para vocês fazerem o trabalho, quanto para eu corrigir o trabalho e atribuir a nota a ele. Ok? Perguntas? Eu quero saber o que é isso que você quer que a gente faça. O que é... Fichamento. Por exemplo, eu gosto de fazer fichas. Isso aqui seria, para mim, um modelo de ficha. Eu gosto de colocar sempre o seguinte, em cada ficha, nunca escrevo no verso, tá? Nunca escrevo no verso. É sempre só assim, tá? Só frente. Aqui em cima eu coloco o título da obra. Geralmente, eu atribuo páginas ou capítulo, livro tal, que é positivismo, capítulo 1, tá? E aí embaixo eu começo. Tá? Eu começo. Primeiro parágrafo, página tal. Aí tem uma ideia. Tá? Eu gosto de copiar a ideia e colocar até a linha que está. Para depois ficar mais fácil para eu usar a ficha para fazer alguma citação ou qualquer coisa assim. Tá? Eu cito a ideia e logo embaixo eu comento aquela ideia. Tá? Eu gosto de fazer assim. Tem gente que gosta de não copiar a ideia do livro e colocar a ideia na ficha com suas próprias palavras, como a entendeu.
já colocando o entendimento. Então, existem diversos modelos. Vocês podem escolher qual que é melhor para vocês. Qual melhor agrada a vocês. Esse é o modelo que eu gosto de fazer. Então, qualquer livro que eu leio, geralmente que eu me proponho fazer um fichamento, eu faço desta maneira. Tá? Beleza? Então aí vocês escolhem, pesquisam lá na internet como fazer um fichamento de livros e escolham o modelo e façam o fichamento do livro. É coisa simples, não é nada complexo. Compreendeu? Quem perguntou aí? Entendi. Oi? Obrigada. Eu entendi, obrigada. Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então, eu quero agradecer a vocês pela presença. Bom final de semana e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e tchau. Tchau, professor.